Na semana passada nós vimos Moisés simplesmente descendo e subindo o monte 3 vezes. E olha que a última vez que ele subiu ao monte, a coisa não estava assim tão simples, né? Havia muito medo, havia muito pavor, porque chegado o 3º dia, após a santificação do povo, segundo a palavra de Deus, e abra agora em Êxodo, capítulo 19, versículo 15, vamos ler só para mera recordação, e aí podermos continuar o estudo essa noite. Quando você chega em Êxodo, capítulo 19, versículo 15, os fatos ali demonstrados são absolutamente atemorizantes, né? Porque no versículo 15 diz assim: e Moisés disse ao povo: estais prontos para o 3º dia, não toqueis em mulher nenhuma. E ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, um sonido de buzinas muito forte, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro com Deus, e puseram-se em pé no monte. E todo o monte Sinai fumegava. Você pode imaginar uma cena como essa, tá? Você se lembra dos slides da aula passada, né? Aqueles montes enormes, né? Com picos altíssimos, que inclusive um repórter, para poder subir, ele leva praticamente 1 dia e meio, chega lá em cima quase sem ar. Muito interessante, né? E o monte simplesmente fumegava, porque Deus, quando desce, o monte fumegava, a cena era atordoante, e a fumaça vinha sobre ele, e todo o monte tremia grandemente, e havia som de buzina. Não é que buzinas foram tocadas, é que havia, a presença do Senhor era tão forte, que a natureza não se conteve, e um som estrondoso, como de buzina, ali passou a existir, e a cena era aterrorizante, né? E o monte tremia grandemente. Aí é óbvio, né? Pare e pense. Imagine o povo de Israel, recém-liberto da escravidão. A única teofania que eles tinham, ou seja, a única manifestação visível de Deus que eles tinham, era exatamente o que, irmãos? A nuvem ou a chama de fogo. E venhamos e convenhamos, de manhã, a nuvem, para que não morressem nos 50 graus do deserto. Era com certeza uma presença maravilhosa, né? À noite, para que ninguém morresse congelado, que chegava a menos 5 graus, a tocha de fogo, melhor ainda, ar-condicionado de graça. Só que agora o Senhor resolveu descer, e o Senhor descendo, a cena não foi a melhor possível. A manifestação foi algo terrível da parte do Senhor, e o versículo 20 diz assim: descendo o Senhor para o cume do monte, chamou Moisés para subir, e Moisés subiu. E interessante que quando a gente, aula passada, leu Hebreus, nós vimos aqui Moisés relatando que ele subiu tremendo, morrendo de medo, aterrorizado. Ele sobe no monte, mas não tem o que fazer. É um velhinho de 81 anos, que literalmente obedece a Deus, não tem escolha. Então o que é subir num monte que está tremendo? Você está compreendendo? Num monte que tem a presença de Deus, ele sobe aterrorizado, mas ele sobe. E o que é interessante é que o versículo 21, depois que ele sobe, e aqui ele tem que subir ao cume. É um velhinho de 82 anos que tem que subir ao cume. Não vou passar de novo o vídeo que passamos semana passada, que seria
chovendo molhado, mas você se lembra da dificuldade de subir ao cume, lá vai Moisés subir. E o que é interessante é o versículo 21. Aí o Senhor olha para a cara dele e o Senhor diz, desce. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira, né? Quer dizer, quando nós terminamos, semana passada, eu não toquei nesse ponto, estava conversando com o pastor Elias, e pastor Elias disse, inclusive quando ele chega no cume, Deus diz, agora desce. Né? Simples, é mais ou menos assim, um velhinho de 81 anos, cheio de vigor, cheio de saúde, só está subindo e descendo aquele monte difícil, que um repórter em 2018 subiu quase morrendo, um repórter que tinha metade da idade de Moisés, e aí você vê simplesmente Deus olhando para a cara dele e dizendo, desce. E desce e adverte ao povo que não ultrapasse o termo, até o Senhor para vê-lo, a fim de que eles não morram. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor, hão de se consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte, consagra-o. Respondeu-lhe o Senhor, vai e desce, e depois subirás, tu e Arão contigo. Brincadeira, né? É simples o nosso Deus, né? Sobe, agora desce, diz que não é para ninguém chegar perto. Aí Moisés diz, olha Senhor, já botei tudo direitinho, já coloquei os marcos, tá certo? Ninguém vai chegar ao local, pode ficar tranquilo, tá? E aí Deus diz, então tá bom, então desce, avisa para ninguém chegar, que senão vão morrer. Os sacerdotes, avise a eles, que não é porque são sacerdotes, que estão tranquilos. Tá, quem eram os sacerdotes? Pastor, eram os levitas. Não confunda as coisas. Levitas eram auxiliares dos sacerdotes. Sacerdote era a família de Arão. Isso está bem claro no livro de Números. Depois que Datã, Coré, Abirão se levantaram contra o Senhor, olha que interessante, o Senhor chega, chama Arão e seus filhos e diz, vocês cuidem do tabernáculo, da tenda, do serviço, eu estou dando vocês como dádiva a Israel, e eu estou dando os levitas como dádiva para vocês, eles vão servir a vocês. Então não é porque Arão e seus filhos têm uma posição alta, que vão se chegar perto de mim de qualquer jeito, que vão morrer. Então aos sacerdotes que chegarem ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, fique tranquilo, Senhor, o povo não vai subir ao Sinai, porque tu nos admoestaste, ou seja, advertiste. E respondeu o Senhor, vai e desce, e depois subirá contigo Arão. Os sacerdotes, porém, e o povo, não ultrapassem o termo, para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. E desceu Moisés, e o povo e disse tudo isso ao povo. Então, olha que interessante. Quando nós pegamos Êxodo 19:3, Moisés sobe. Em Êxodo 19:7, Moisés desce. Êxodo 19:8, Moisés sobe. E Êxodo 19:14, Moisés desce. Êxodo 19:20, Moisés sobe. E ocorre o que acabamos de ver, Êxodo 19:25, Moisés desce. Amados irmãos, que interessante, né? Que interessante como Deus faz. Independente da idade, da capacidade física, das dificuldades de um monte, Deus simplesmente, quando escolhe alguém para a sua obra e para o seu ministério, Ele capacita essa pessoa com tudo aquilo
aquilo que ele precisa. Moisés, para seguir e subir tantas vezes e descer tantas vezes e cumprir todas as ordens do Senhor, ele precisava somente de pernas e talvez do seu cajado. Talvez aqui o cajado tenha ajudado Moisés a subir todas as vezes e a descer todas as vezes. Irmãos, coloque uma coisa no coração. Para realizar a obra do Senhor, nós só precisamos de duas coisas. Que o Senhor nos chame para a sua obra, porque simplesmente Ele nos chamando, Ele nos comissionando, aquilo que nós temos em nosso poder, Ele usará. Você pode ficar tranquilo, os teus recursos podem ser os mais simples do mundo. Os teus recursos podem ser os mais limitados na face da terra. É exatamente com a pequenez do teu recurso que o nome do Senhor é dignificado. Moisés tinha, desde o início do seu ministério, somente um bordão, somente uma vara. Como sua companheira, para reger todo o rebanho de Jetro, quando Deus o encontrou, ali de novo, no próprio Monte Horebe, Monte Sinai, e fez maravilhas diante dele. É interessante que Moisés tinha tão somente suas pernas, tinha tão somente o seu cajado, e com aquele cajado, cada uma das pragas do Egito ocorreram. Cada uma das pragas do Egito. E agora, de forma maravilhosa e grandiosa, no momento da maior libertação, é Moisés, senhor de 81 aninhos, e o seu instrumento de trabalho, o poderosíssimo cajado, é que Deus usa para abrir um mar vermelho. E para depois o mar vermelho fechar e destruir o exército mais poderoso existente na face da terra. E é agora, um velhinho de 81 anos, é que tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, acompanhado do seu simples cajado. Meu amado irmão, coloque uma coisa na cabeça. Quando Deus nos chama, quando Deus nos coloca em sua obra, quando o Senhor nos convoca, você pode ficar tranquilo que o Senhor talvez não acrescente nada e absolutamente mais nada àquilo que você tem. Deus só precisa de uma coisa, que você diga: nada sou, tudo és. E imediatamente quando isso acontece, o Senhor te usa com a tua pequenez, com o teu pequeno cajado, para que todas as coisas aconteçam, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. É o nome dele que tem que ser glorificado. Irmãos, ninguém tinha acesso àquele monte, ninguém tinha acesso ao Senhor. Todos estavam tremendo. A cena era aterrorizante. O momento era: nós vamos perecer, porque homem nenhum vê o Senhor e tem a coragem de dizer que consegue ficar em pé. Vários outros tiveram a mesma experiência que o povo de Deus estava tendo aqui e simplesmente caíram como mortos diante do Senhor. Pois um velhinho de 81, alguns dizem 82 anos, é simplesmente chamado para ter acesso direto e irrestrito ao Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, creia no Senhor. Creia no Senhor e creia que Ele precisa. Só que você nele acredite. Não espere recursos. Eu acho interessante todos aqueles que, de alguma forma, confiaram em carros e cavalos. Confiaram naquilo que se tinha de melhor potencial para
vencerem as dificuldades produzidas ou pela natureza, cavalos, ou pela inteligência humana, carros. Não confie. Eu me lembro perfeitamente de alguém que era amigo do rei, e foi parar na cova dos leões. Meu amigo, se você é amigo do rei e tem a possibilidade de parar na cova dos leões, você vai acreditar em quem mais? Eu me lembro de gente que simplesmente dormia com o rei, porque era sua esposa, e o marido decretou a morte da pobre. Ou você já esqueceu da história de Esther? Venhamos e convenhamos, não há ninguém maior que o rei. E se você dorme com o rei, e esposa dele e o rei simplesmente pode determinar a sua morte, meu amado irmão, não tem amizade, não tem conhecimento, não tem... Irmãos, aquele que acredita no seu potencial, aquele que acredita na sua capacidade, aquele que acredita no seu poder, aquele que acredita nas suas honras, aquele que acredita no seu mérito, ele está fadado a simplesmente morte. Agora, uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós somos do povo de Moisés. Nós faremos menção do nome do Senhor. Do nome do Senhor. Creia. Não desista daquilo que o Senhor te entregou. Não desista daquilo que o Senhor te entregou, porque é no devido momento que o nome dele vai ser glorificado. Creia nos parceiros limitadíssimos que você tem. Vamos lá, quem era o grande auxiliar de Moisés? Era outro velhinho. Sério, Júlia, era outro velhinho. E o pior, 3 anos mais velho que ele, era Arão, o irmão dele. E olha que no primeiro momento em que ficou sozinho, regendo tudo, produziu um bezerro de ouro. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Meu amado irmão, olha, tenha seus auxiliares, invista na vida deles, mas você pode ficar tranquilo, que quem faz tudo é o Senhor. Você só tem que nele crer de todo o teu coração. Todo o teu coração. E o que eu acho lindo é exatamente esse momento. Você tem esse velhinho, que como se tivesse 15 anos, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe. E assim, sem reclamar, sem abrir o bico, sem questionar. Mandou subir? Vamos subir. Vamos lá. Mandou descer? Vamos descer. Avisa, diz, não chega, não fala, não isso e aquilo. E olha que interessante, exatamente aqui ocorre o primeiro grande culto de Israel. Você já ouviu falar do primeiro grande culto de Israel? Teve tudo. Teve testemunho, teve palavra, teve adoração, teve tudo. É sério, pastor? Sério. Vamos agora ver como foi o primeiro culto de Israel. Foi mais ou menos assim. O dirigente sobe, desce, sobe. Sobe, desce, sobe. Parece até a gente ligando o som. Não é verdade? A ideia é mais ou menos essa. É como se Moisés estivesse ligando o som. Aí descia, via, está tudo direitinho, está tudo certinho, sem nenhum problema. Aí foi, voltou, lavar a roupa, decência, nada de sexo. Qual o problema do sexo, pastor? Nenhum problema. Em absoluto nenhum problema. Mas é óbvio que de forma muito simples nós sabemos que nos momentos de alegria sexual,
Dificilmente você tem um único dia de alegria sem ter uma certa sequência. Então é óbvio que se o israelita mantivesse a relação sexual naquele período, ele poderia confundir o dia em que Deus ia descer, ia ter o primeiro grande culto, com as práticas de orgia que ele tinha lá no deserto, diante da deusa vaca, a deusa Hathor. Então, para não confundir os fatos, não é que sexo é proibido, de maneira alguma. É que lá no Egito, muitos deles praticavam o culto à deusa Hathor, e um dos rituais do culto à deusa Hathor, como vimos, era o ritual de sexo de purificação. Então você mantinha relações sexuais com sacerdotes e sacerdotisas da deusa Hathor para se purificar. Era o que acontecia com Afrodite na Grécia, Vênus em Roma. Então presta atenção, para não confundir, para entender que é diferente, não toque mulher durante 3 dias, porque daqui a 3 dias o Senhor desce. E olha que lindo, versículo 25 de Êxodo 19 diz: e desceu Moisés ao povo e disse isso. Moisés nem voltou. Moisés simplesmente, o povo já estava todo no culto, um culto completamente diferente, que o povo estava desesperado. O dirigente do culto subindo para falar com o pregador, e sem nenhum hino, nenhuma introdução, vem o pregador e traz a mensagem. Deus pessoalmente fez a sua voz ouvir. Deus fez a sua voz ouvir. Eu fico a imaginar como é que este povo perde Canaã. Como é que esse povo vê tudo o que vê e escuta o que escutou? Porque depois da terra tremendo, que alguns comentaristas, dizem que aquele tremor de terra foi a natureza adorando a Deus. Não, pastor, a natureza adorando a Deus é pássaro. Tem pássaro no Monte Sinai? Tem não. No Sinai, que é deserto puro, tem serpente. Tem camaleão. E eu nunca vi uma serpente cantar. Muito menos camaleão. No Sinai só tinha rocha. E elas tremeram quando Deus desceu. Alguns dizendo em louvor e adoração. Um louvor diferente, talvez. Eu não sei. Mas eu sei que o pregador vem e diz assim. Capítulo 20. Então falou Deus estas palavras. Deus falou essas palavras. Eles ouviram. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Então, primeiro, acabou a história de Hathor, Apis. Acabou a história de Atum-Ra, de Anubis. Acabou. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, debaixo da terra. Não te encurvarás perante ela, não servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E não tomarás o meu nome em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Para início de conversa, nós vamos ter uma relação pessoal. Você se lembra da aula passada? Tudo direitinho, tudo certinho. Chegou agora o momento de Deus conversar com o seu povo e Deus se apresentar ao seu povo que estava acostumado com deuses estranhos. Então, a entrada do Senhor já foi avant-première. Eles viram que ninguém viu até aquele dia, porque quando eles entravam, esses homens estavam adorando deuses egípcios na terra do Egito. A maioria deles. Quando eles entravam nos templos egípcios para adorar os deuses, eles não viram isso. Aqui não tem templo. Aqui tem um céu aberto. E aqui o grande eu sou desce. E ele desce, tudo treme. Espera aí, é diferente do restante. Olha o cartão de visita do Senhor Deus. De cara ele já começa, ó. Vamos colocar os pingos nos is. Eu sou o Senhor. Acabou o papo? Acabou o papo. Eu não estou aqui para servir ninguém. Eu não estou aqui para ser babá de ninguém. Negócio é o seguinte: o meu nome é Adonai, o Senhor. Aleluia. Acabou o papo. Você já imaginou você participar de um culto desse? Porque é interessante, a gente vive num século de gente dodói. Gente dodói. Sabe o indivíduo? Ai, estou tão dodói, quero ir para a igreja, para Jesus falar comigo. Ai, fala Jeová, de preferência o que eu quero ouvir, Jeová. Ai, restabelece minha alma, Jesus. Ai, me dá força, Jesus. Jesus diz que eu vou casar com uma moça linda, com um rapaz maravilhoso. Jeová te manifesta e diz que eu vou ganhar na Mega Sena da virada, Jeová. Se não for da virada, pode ser qualquer outra, Jeová. Estou aceitando. Uai, Jeová saiu e não falou nada para mim. Eu não senti um arrepio. Eu não chorei emocionado, porque, poxa vida, mas eu estava esperando a mão de Deus e a profecia e... É um Deus um pouco diferente, né? É um Deus meio estranho, né? É um Deus que diz, eu sou Senhor. Eu não sou teu moleque. Eu não sou teu menino. Então, para começo de conversa, toda vez que vier e entrar na minha presença, abaixa a crista. Aleluia. Sabe, irmãos, não é porque igreja não treme mais que o Senhor não está aqui. Não é porque simplesmente a gente não fica aterrorizado que o Senhor não está aqui. Ele está com o seu povo, sim, ele continua sendo Senhor. E o que há de interessante é que hoje muita gente perdeu a noção de que Ele é o Senhor. É uma história de dar ordem, que eu determino, que eu mando, que você tem que fazer. Meu Deus do céu.
Peraí, perdeu a noção de que Ele é o Senhor? Perdeu a noção de que Ele é Ele, e eu e você não passamos de privilegiados por estar na presença dEle? Quer vir para a reunião dos santos e quer falar mal de quê? Você e eu temos direito de falar mal de quê? Ah, meu Deus do céu. Cristo foi direto e objetivo. Ó, deixa eu me apresentar para vocês, porque vocês não me conhecem. Eu sou o Senhor. Vamos parar com a palhaçada de ter ídolos. Eu não quero mais essa palhaçada. Segundo lugar, lava a boca antes de falar meu nome. Não usa meu nome em vão, não. Presta atenção. Se você está no meio do povo de Israel, você fica assim, beleza. Irmãos, é sério. Metade do povo não desmaiou antes de Cristo começar a falar, porque o próprio Cristo sustentou. A outra metade não passou mal, porque, vamos ser francos, quando a gente fica muito nervoso, a barriga não é a primeira coisa que embola. Sério. Primeira coisa que embola quando você está nervoso é a barriga. Irmãos, é sério. É que Cristo teve misericórdia naquele momento. E ele já chega e se apresenta. Eu não sou a palhaçada dos deuses do Egito, não. Eu sou o Senhor. Ninguém vai fazer representação minha, porque não tem como me representar em figura humana. Nada de adorar outros deuses. E outra coisa, quando for falar do meu nome, lava a boca. Vocês sabiam que a tradição judaica, toda vez de transcrição da palavra de Deus, toda vez que eles iam colocar Yahvé, porque aqui é Yahvé, tá? Não, algumas Bíblias traduzem Adonai, mas aqui é Javé. Quando eles iam colocar o pentagrama sagrado, a tradição diz que eles tomavam um banho, pegavam não é caneta, né? Pena e tinta que nunca tinham usado, escreviam o nome do Senhor, quebrava, jogava fora e ia tomar outro banho. A tradição diz isso. Eu não sei se é verdade. E aí continuava a copiar a palavra de Deus. Depois da introdução da mensagem, aí vem a mensagem. Versículo 8. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias vocês vão trabalhar, e no 7º dia vão descansar confiando em mim. Porque o 7º dia é meu, e você vem literalmente para me adorar. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem teu animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas. É dia de descanso e dia de adoração a mim. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E a jogada é a seguinte. Bem, está ótimo. Agora deve vir alguma coisa boa para mim. Honra o teu pai e a tua mãe, porque senão eu te mato. Pregação estranha, né? Honra o teu pai e a tua mãe, porque senão eu te mato. Como assim? Uai, lê comigo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer morrer? Brinca com teu pai e tua mãe.
Eu mesmo, Deus, te mato. Porque quem dá a vida sou eu. Quem a vida retira sou eu. Quem preserva o fôlego sou eu. Basta eu querer, eu retiro o fôlego. Então a jogada é a seguinte: tem pai, tem mãe. Beleza. Honra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o escravo do teu próximo, o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo. Nada do teu próximo cobiçarás. E para que ninguém se engane, versículo 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina, um monte fumegando. Você já imaginou uma pregação com efeitos especiais? Vamos lá. Eu e você gostaríamos de uma pregação como essa na nossa primeira noite de culto? Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? E com direito a efeitos especiais, o povo tremeu de medo e retirou-se e pôs de longe. Olha o versículo 19, disse Moisés. Disse a Moisés. Aí o povo, Ivanzinho, olha para Moisés e diz: ó, vamos fazer um trato. Você fala com ele e depois você fala com nós. Nós não queremos mais pregação direta dele, não. É meio pesado. Sério? E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor seja diante de vós, para que não pequeis. E o povo simplesmente permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou. Você já imaginou Moisés de novo se chegando? Tadinho. As densas trevas onde Deus estava. Irmãos, eu não sei se esse é o melhor culto do mundo, mas eu sei que o nosso Deus, como Senhor, podia trazer esta pregação. Como Senhor, não é uma mera pregação, é ordem, é a aliança de um soberano para os seus súditos. Quer? Ele não perguntou. Precisava? Tadinho do Carlinhos. Carlinhos já imaginou nós dois naquele dia. Sério, tem irmãos que dizem: ah, como eu queria estar. Eu não queria estar, não. Eu não queria estar, não. Preste atenção. Deus aqui se apresenta para o seu povo e diz: eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E para viver na minha presença, em primeiro lugar, não perde a dimensão de quem eu sou. Eu sou o Senhor. Eu não sou o banana do teu pai, que tu gritas com ele. Eu não sou a molenga da tua mãe, que tu fala alto.
Eu não sou o pobre coitado do teu professor, que por receber o salário, você falta pisar na cabeça dele. Eu não sou o teu pastor, que por amor de você, às vezes não te fala umas verdades. Presta atenção. Ô mimado, eu sou o Senhor. Aleluia. E diante de mim baixa a crista. Eu sou o Senhor. Segundo lugar, para viver comigo, tem que respeitar o próximo. Mas não tem papo. Quer viver comigo, vai respeitar o próximo. Presta atenção. Primeiro, cuida dos teus. Vai cuidar do teu pai e da tua mãe. Vai honrar teu pai e tua mãe. Quer viver comigo? Respeita a vida do teu próximo. Você não tem o direito de tirar a vida do teu próximo. Quer viver comigo? Não vai deitar com a mulher do teu próximo. Você não tem direito a adulterar. Quer viver comigo? Seja contente com o que você tem. Não vai tomar o que é do teu próximo. Não furtarás. Quer viver comigo? Respeita a mulher do teu próximo, o teu próximo. Respeita o teu próximo no tocante aos bens dele. Respeita o teu próximo e fala a verdade diante dele. Eu não quero falso testemunho. E vá se contentar com o que eu te dei. Porque a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o escravo do teu próximo, o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo, tudo do teu próximo é do teu próximo, não é teu. Não é para cobiçar. É interessante o Deus que nós servimos, né? É um Deus que não faz barganha. É um Deus que não se vende no toma lá, dá cá, como os deuses egípcios. É um Deus que dita as normas e as regras. E é um Deus que diz, eu quero que você viva em sociedade. E que você respeite o outro. Você respeite o outro. Porque viver na minha presença é viver com o próximo. E viver com o próximo é viver na minha presença. Não existe diferença entre viver na minha presença e viver com o próximo. Não tem essa de que a adoração é na igreja e não é fora. Eu não admito que você deite com a mulher do outro e venha simplesmente erguer os braços e me adorar. Eu não me admito, mas não admito que você roube os outros e passe a perna nos outros e brinque com a cara dos outros e simplesmente acredite que eu estou com você e pode vir clamar alguma coisa. Eu sou o Senhor, rapaz. Eu sou Deus. Ai, pastor, ainda bem que graças a Deus Jesus veio e nos livrou da lei. Que bênção, né? Ainda bem que aqui Jesus, porque aqui é Jesus que fala. Ele diz, ó, não adultere. Aí no Novo Testamento Jesus disse, ó, se olhar já desejando, já adulterou. Está vendo como Jesus facilitou? Jesus diz aqui, não matarás. Aí lá no Novo Testamento, basta eu xingar meu irmão de louco. Eu já estou no equivalente ao homicídio. Como Jesus ajudou, né? Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, olha, viver é um ato de adoração. Viver é um ato de adoração. Não existe diante de mim a questão de um ser dentro do templo e outro fora do templo. Até porque aqui não tem templo. Até porque a gente está se encontrando na natureza.
Até porque a gente está um junto com o outro. Chegaram um dia para Martim Lutero e perguntaram assim, um sapateiro. Ele disse assim: pastor, como é que eu faço para servir a Deus? Ele esperava que Martim Lutero dissesse: olha, larga tudo, vai para o seminário, depois vem para o convento, se torna padre, se torna pastor e vem servir a Deus. Martim Lutero disse assim: faça o melhor sapato possível e cobre o preço justo. É assim que se serve a Deus. Se Deus está em todo lugar, então não existe a hipótese de simplesmente eu viver longe da presença dEle. Não há possibilidade de se enxergar o mundo sem ver Deus como Senhor do mesmo. Você sabe por que Deus está sendo extremamente exigente com o seu povo? Porque em Êxodo 19, versículo 5 diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós sereis reino sacerdotal e nação o quê? Santa. É interessante isso, né? Você já pensou? Os sacerdotes eram uma família dentro dos levitas. Só que na visão de Deus, Deus queria todos como sacerdotes. Porque em última análise, todos são intercessores do mundo diante de Deus. E como nação santa, eles trariam o mundo para Deus. Engraçado que eles falham. E de forma muito terrível, Deus agora simplesmente chama um outro povo e diz para nós o que disse aqui: vocês são. Aqui o Senhor diz: vocês serão. Para nós, lá em 1 Pedro, o Senhor diz: vocês são. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as verdades de quem vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Irmãos, vamos pensar direitinho como nós estamos vivendo, porque que Deus grandioso, né? Que Deus grandioso. Gostou do primeiro culto? Achou bacana o primeiro culto? Gostou dos louvores? A palavra não fez bem para o ego da gente? Que Deus é esse, né? Que Deus é esse. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado pela tua graça. Ó Deus, aqui nós temos revelações grandíssimas da tua pessoa. E nós te louvamos pelo Deus que temos. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Senhor, é incrível como muitos de nós perdemos a noção do Deus que tu és. É incrível como pensamos que hoje podemos estar diante de alguém que talvez seja a figura
de um lindo idoso que sempre nos abraçará, sempre nos beijará. Senhor, eu sei que Tu és amor, mas Tu és também santo. Tu és graça, mas Tu és fogo consumidor. Senhor, é incrível como desde o início Tu te apresentas ao Teu povo como Senhor, e nós Te reconhecemos como Senhor. Nós Te reconhecemos e adoramos o Teu nome, adoramos-Te na santidade. Tu és Deus de relacionamento. É incrível que não basta somente glorificar o Teu nome, não basta somente não fazer ídolos, não basta somente não dizer o Teu nome em vão. O relacionamento contigo passa também com o meu irmão, no não adulterar, no não roubar, no não matar, no não levantar falso testemunho. Senhor, tem misericórdia da minha língua e da língua do meu irmão que está me ouvindo hoje. Tem misericórdia do meu coração e do coração do meu irmão. Ajuda-nos a viver à altura da Tua grandiosidade, da Tua presença. É incrível, Senhor, que o relacionamento contigo passa não só por viver de forma honesta com meu irmão, mas viver de forma honesta com quem está dentro da minha casa, a ponto de saber honrar pai e mãe. Senhor, o cristianismo que queremos viver hoje é tão diferente da Tua palavra. É inigualavelmente diferente da Tua voz. Um cristianismo de tudo posso, de tudo quero, de ordens a Ti, de desrespeito a autoridades. Um cristianismo que passa por cima dos outros. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu irmão. Ajuda-nos a repensar ainda hoje à noite a vida. Ajuda-nos a parar de matar nossos irmãos, agredir-nos, machucá-los. Ajuda-nos a respeitar as autoridades, nossos pais. Ajuda-nos a não tomar Teu nome em vão. Ajuda-nos a viver à altura do Teu senhorio. E perdoa cada um dos nossos pecados, para a honra e louvor do Teu nome. Amém e amém. Eu tenho a ligeira impressão que se os montes não tremessem, se não houvesse a série de efeitos especiais, talvez aquele povo ainda criticasse toda a pregação que ouviram naquele dia por parte do próprio Deus. Eu imagino cada um deles dizendo: Moisés, não deixa ele falar de novo não, que nós vamos morrer. Imagino cada um indo para a tenda e pensando no que Deus tinha falado. Se hoje nós, ao ouvirmos a voz de Deus, a gente já diz: meu Deus, miserável homem que sou. E naquele tempo, mas graças a Deus, que de nós teve misericórdia e enviou o seu Filho amado, que é o mesmo que falou essas palavras e não as mudou no Novo Testamento. Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Aleluia.